Em uma noite tempestuosa em uma pequena cidade rural de Maine, uma casa é danificada por uma árvore que cai bruscamente. Na manhã seguinte, um ilustrador examina as consequências de uma estranha tempestade elétrica que ocorreu na noite anterior. Uma árvore velha caiu através de sua janela e seu filho Billy chama David e sua esposa para ver que a casa do lago também foi destruída. A família vê uma quantidade considerável de névoa descendo da montanha, e David acha isso estranho, mesmo após uma forte tempestade elétrica. Em seguida, David decide ir até o quintal do vizinho para falar sobre a árvore caída. Ele vai cautelosamente até seu vizinho Norton, pois já houve desavenças passadas com ele. Norton está tentando fazer sua motosserra funcionar. David o informa sobre a árvore e vê que o carro do vizinho também foi danificado. Norton então pede um favor a David, pedindo-lhe que vá à cidade comprar materiais para as reparações. David concorda, pensando que poderia melhorar as relações com seu vizinho. David, seu filho e Norton dirigem-se à cidade e encontram veículos de reparo de um comboio do exército. Norton os reconhece como soldados de uma base militar próxima que trabalham no projeto Arrowhead. Norton pergunta a David se ele sabe sobre o projeto, e David diz que as especulações vão desde naves extraterrestres que caíram até criaturas sobrenaturais. Eles se dirigem à loja e David conversa com os funcionários Sally e Wicks, que estão ocupados atendendo muitos clientes. Norton agradece a David pela ajuda e Billy pergunta ao pai se ele e Norton se reconciliaram. David diz que é muito cedo para dizer, mas por enquanto são civilizados. Um grupo de soldados entra na loja, animados por deixarem a cidade para umas curtas férias. Um deles compartilha um sorriso com Sally antes de cumprimentar uma mulher mais velha, a senhora Irene Rappler. A senhora cumprimenta Billy e lhe pergunta como ele lidou com a tempestade elétrica, antes de divagar sobre a tempestade e como ela danificou uma parte importante da cidade. Enquanto Irene fala, David vê uma mulher, Amanda, que lhe lança um olhar amigável. Norton nota que um oficial da polícia militar entra na loja e fala com um grupo de soldados. Ouvem-se sirenes da polícia e do corpo de bombeiros cruzando a cidade a toda velocidade. Depois, o oficial da polícia militar dá ordens aos soldados para cancelarem suas férias e retornarem à base o mais rápido possível. Todos na loja param quando soam as sirenes da base militar. Um homem com o nariz sangrando entra correndo na loja e grita que há criaturas na névoa que levaram um de seus amigos. Wicks tenta acalmá-lo, mas ele chora e diz-lhes para fecharem as portas da loja. Um dos compradores sai correndo para alcançar seu carro, mas a névoa envolve tudo à sua frente, e apenas se ouve gritos do homem. Todos olham através da vitrine da loja em silêncio, sem conseguir verem nada do que está fora. Quando tremores misteriosos sacodem toda a loja, o gerente diz a todos para ficarem onde estão, mas uma mulher insiste que precisa voltar para casa para seus filhos. A senhora Carmody diz que a névoa é morte. É um sinal do apocalipse. Mais tarde, David encontra a senhora Irene, e ela lhe apresenta Amanda, que cuida de Billy, mantendo-o confortável. Wicks, o funcionário da loja, diz a David que pode encontrar cobertores no cais de carga. David vai para o compartimento de carga e vê que o gerador da loja está com defeito. Ele caminha através da escuridão e ouve um barulho vindo da porta do fundo da loja. Os golpes se tornam mais fortes e David corre de volta para a loja assustado. Ele encontra Wicks e alguns outros e os chama para verificar o gerador. David lhes conta sobre o barulho e todos entram para investigar. Jim, um dos homens, entrega lanternas e outro funcionário da loja, Norm, junta-se a eles. Descobrem que algo está obstruindo a saída do gerador e planejam desobstruí-lo por fora. David se opõe, dizendo que não sabem o que há na névoa. Mas Jim e Norm querem continuar, dizendo que não apreciam que David lhes fale com desprezo só porque é um ilustrador famoso. David se defende, dizendo que está apenas preocupado com a segurança de todos. Mas Jim se irrita e ameaça David. As portas de enrolar se abrem e Norm se prepara para sair. A névoa espessa entra e todos zombam de David por ter medo da névoa. De repente, um enorme tentáculo se materializa da névoa e envolve o pé de Norm antes de puxá-lo. David tenta ajudar Norm, mas o resto dos homens está paralisado pelo medo e não fazem nada. Mais tentáculos aparecem e Wicks se apressa para buscar um machado. Os tentáculos se abrem, revelando garras e ferindo Norm, arrancando pedaços de sua carne. Wicks se prepara para cortar o tentáculo, mas o jovem é arrastado nesse momento, fazendo com que o homem erre o golpe. Norm ainda consegue se segurar e David e Wicks tentam puxá-lo de volta. Jim e o outro homem estão em estado de choque, incapazes de ajudar enquanto mais tentáculos aparecem. Wicks e David não têm outra escolha senão soltar Norm, que desaparece na névoa gritando. Wicks se apressa em fechar as portas enquanto David tenta lutar contra os tentáculos. Ele pega o machado e corta um dos tentáculos maiores, cortando a ponta quando a porta se fecha. David então ataca Jim, culpando-o pela morte de Norm. Wicks separa os dois homens e David continua repreendendo Jim por não ajudar.
Eles se reencontram dentro da loja e planejam como contar a todos. David começa falando com Norton, mas ele não acredita neles. Então David convida Norton a verificar o cais de carga para ver o tentáculo e o sangue de Norm. Mas Norton se torna hostil, pensando que o grupo o atacaria para se vingar por ter processado David. O resto das pessoas na loja ouvem a comoção e David lhes conta o que experimentaram. Como era de se esperar, ninguém acredita neles. Então David leva o gerente e outro homem para o compartimento de carga, que está manchado de sangue, e veem o tentáculo cortado que logo evapora na frente deles. Eles voltam para confirmar a todos que o que David disse é verdade. Alguns dos compradores ajudam a bloquear as janelas, mas Norton não está convencido e acredita que a cena no cais de carga é um truque elaborado. Ele tenta convencer alguns dos compradores a irem com ele, enquanto a Sra. Carmody diz a todos que o que está acontecendo foi predito na Bíblia e que é a vontade de Deus. Ela continua falando até se tornar o centro das atenções na loja e recorre a assustar as crianças, declarando que a névoa exige um sacrifício de sangue. Weeks tenta neutralizar a situação, ameaçando a Sra. Carmody se ela continuar assustando as pessoas. Billy ouve os soldados discutindo algo, mas David o leva. Billy está assustado, pensando em sua mãe, mas David o assegura que voltarão para ela. David volta a falar com os outros e alguns sugerem fazer tochas. Amanda revela que tem uma arma e a entrega a Weeks, que tem muita experiência em disparar. Começa uma comoção quando Norton e um pequeno grupo querem sair para a névoa. David tenta convencê-los a não sair, mas Norton acredita que sair da loja seria a melhor decisão, pensando que não há nada perigoso na névoa. David pede a um dos homens que saia com uma corda amarrada à cintura para recuperar uma espingarda em um dos carros de um comprador. Um motociclista se oferece como voluntário e sai com o grupo de Norton. David segura a corda amarrada à cintura do motociclista até que algo começa a puxar a corda. São necessários 3 homens para segurá-la completamente e quando conseguem puxá-la, aparece apenas a metade inferior do motociclista. Myron e Jim ajustam as luzes e as conectam às baterias. As luzes iluminarão a loja em caso de emergência, caso algo entre na loja. Mais tarde, uma enorme criatura voadora aparece na vitrine da loja. Logo mais criaturas aparecem e David percebe que são as luzes que as atraem. De repente, enormes bestas voadoras aparecem e começam a caçar as criaturas inferiores. Jim e Myron se apressam para acender as luzes, sem saber que estão piorando a situação. A vitrine se despedaça e as criaturas entram na loja. David tenta acender um esfregão, transformando-o em uma tocha improvisada, para tentar afastar os bichos bizarros. À medida que mais criaturas entram, algumas das pessoas ficam feridas e outras são mortas. As bestas voadoras estão em chamas e David e os outros conseguem matar várias delas usando o fogo a seu favor. Com a ajuda de Weeks, David salva seu filho e Weeks mata a criatura. Em seguida, o grupo de pessoas conseguem tampar o buraco na janela e as coisas se acalmam um pouco. Uma pessoa diz que a premonição da Sra. Carmody se realizou, pois ela previu que as criaturas viriam por eles. Um momento depois, David deixa seu filho com Amanda e vai verificar os outros junto com Weeks. Enquanto ele sai, Amanda vê que uma mulher tomou todas as suas pílulas para dormir, para esquecer do que presenciou mais cedo. David se reúne com alguns dos sobreviventes e discute a possibilidade de saírem do local, dizendo que a loja não é suficientemente segura. David planeja ir à farmácia ao lado para reunir suprimentos para os feridos antes de pegar seu carro e se afastar o mais longe que puderem. Alguns dos sobreviventes concordam com ele, mas Amanda teme que a névoa cubra uma distância maior do que David acredita. Ele reconhece isso, mas também se preocupa com o fato de a Sra. Carmody estar ganhando seguidores lentamente com seus delírios religiosos e como a situação poderia piorar a paranoia do grupo. Carmody não para de pregar que a névoa exige sacrifícios, e eles têm medo de que o resto das pessoas comece a acreditar nela. Amanda diz que todos na loja são civilizados e nunca recorreriam a práticas como essa, mas David aponta que pessoas assustadas se desesperam em situações como essa. Billy chora, temendo perder o pai, mas David promete voltar. Carmody então se interpõe no caminho deles, dizendo que ir à farmácia fará com que as criaturas retornem trazendo consigo a ira de Deus. O soldado Wayne Jessup se junta ao grupo e deixa seus outros colegas na loja. Eles se aventuram na névoa e chegam com sucesso à farmácia. Eles vasculham os corredores em busca de suprimentos e encontram medicamentos suficientes para os feridos. Depois veem teias de aranhas no teto e encontram pessoas presas envoltas nelas. Uma das pessoas envoltas de repente agarra Jim e se revela como o oficial da polícia militar. Ele começa a se desculpar, dizendo que foi sua culpa, e em seguida começa a convulsionar, seus olhos se tornam brancos e aranhas surgem de seu rosto de dentro para fora. Logo depois, Jim se depara com uma das criaturas, uma aranha gigante. E Weeks atira, porém mais aparecem e começam a lançar teias de ácido. E uma delas acerta a perna de um homem e derrete sua pele. O oficial da polícia cai no chão e explode, liberando centenas de aranhas. O grupo é atacado, mas lutam para se retirar do local.
Infelizmente, alguns membros do grupo ficam para trás. As pessoas chegam ao supermercado gritando e assustados. David corre para Billy e o abraça com força. No dia seguinte, David acorda e vê Carmody dando um sermão para um grande grupo de sobreviventes que escutam atentamente. Weeks diz que Carmody se tornou extremamente convincente. O grupo a trata como uma profetisa, acreditando que o que ela diz se tornará realidade. E Jimmy agora parece acreditar nela. O grupo de David ainda está decidido a partir e decide falar com os soldados, lembrando do oficial da polícia militar na farmácia que se desculpava, dizendo que era culpa deles. Eles encontram Wayne e perguntam o que ele sabe sobre a névoa. Wayne, mentindo, diz que não sabe de nada, e o grupo percebe que os outros 2 soldados não estão lá. O grupo decide procurar os homens no cais de carga, mas Jim os vê. Dentro do local, eles descobrem que os soldados acabaram com a própria vida. Wayne diz que os soldados devem ter se enforcado depois que ele lhes contou o que o oficial da polícia militar havia dito. Jim surge e o arrasta até a multidão, anunciando que ouviu a confirmação de que a névoa é culpa dos militares devido a um projeto secreto. Ele admite que ouviu rumores de que os militares estavam experimentando um portal interdimensional, e Carmody começa a recitar como o projeto provocou a ira de Deus, chamando Wayne um blasfemador. A multidão começa a agredir Wayne e um dos homens começa a esfaqueá-lo. Carmody então ordena que o alimentem a besta e a multidão o arrasta para fora, aplaudindo e gritando. Wayne implora para que o soltassem, mas Jim o joga para fora, trancando a porta de entrada. Em questão de segundos, aparece uma enorme criatura com aspecto de caranguejo e leva Wayne. Após o ocorrido, David consola Billy, que lhe diz que nunca mais o deixará partir e pede a seu pai que o proteja dos monstros. David promete que nunca deixará que os monstros o peguem. No dia seguinte, o grupo se prepara para partir, mas Carmody está esperando por eles na porta. Ela diz que são blasfemos por desobedecerem, chamando-os de pecadores. Em seguida, diz a todos que o grupo de David deve ser sacrificado à névoa e ordena que seus seguidores peguem Billy como o primeiro sacrifício. O grupo de David se vê cercado e tenta reagir enquanto Carmody grita e ordena que seus seguidores os matem. Weeks então aparece e atira em Carmody. Sem hesitar, Weeks finaliza a louca religiosa. Os seguidores de Carmody começam a recuar, permitindo que o grupo de David parta. O grupo chega à porta e começa a correr através da névoa para encontrar o carro de David. Weeks chega primeiro ao carro, mas o caranguejo gigante o leva. O resto do grupo é atacado um por um pelas aranhas gigantes e se separa. Amanda, David, Billy, Irene e Dan chegam ao carro, mas os outros 2 não têm tanta sorte. David vê a arma de Weeks e a pega antes de ligar o carro. Passam pela frente da loja e o resto dos sobreviventes os vê partindo. Eles vão para a casa de David, e David vê sua esposa envolta em um casulo de teia de aranha. Ele chora, mas decide continuar dirigindo para a segurança de Billy e conduz o veículo o mais longe que pode. No percurso, ele vê morte e destruição por toda parte. Uma enorme besta gigante cheia de tentáculos passa na frente deles, balançando o carro a cada grande passo. Eles continuam dirigindo até ficar sem combustível e o carro para. David olha para os ocupantes do carro desesperançados e derrotados e percebe que todos têm uma coisa em mente. Ele pega a arma e descobre que restam 4 balas. Achando que eles não sobreviverão, David decide usar as 4 balas para os 4 passageiros. Ele começa a carregar a arma e dispara algumas vezes dentro do carro. Alguns minutos depois, vemos David gritando por ter matado os outros e em seguida ele tenta acabar com a própria vida, mas as balas acabaram. Então, frustrado, ele decide sair para a névoa e grita e esmurra o veículo, desejando que as criaturas viessem pegá-lo. Enquanto se prepara para morrer, aparece um tanque blindado. A névoa se levanta lentamente e um comboio militar passa por ele com sobreviventes e soldados fortemente armados. David cai de joelhos com gritos desesperadores. A névoa se dissipa e, enquanto isso, os soldados com lança-chamas e rifles destroem o restante das criaturas. O filme termina com David lamentando, pois se tivesse esperado apenas mais alguns minutos, todos poderiam ter sido salvos.